Olá pessoal, aqui é o Trader Merov, o seu guia para o sucesso. Estamos iniciando mais um vídeo e o tema de hoje é como operar o gráfico de ações para Day Trade. Nós vamos analisar os tempos gráficos de maior liquidez no gráfico intradiário de ações na Bolsa de Valores. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante o vídeo. Se vocês gostaram do tema, por favor, deem like, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho para obterem notificações de novos vídeos sempre que saírem. Vamos agora ao nosso vídeo. Então, boa noite para todos. Aqui é o Trader Merov, com mais uma aula para vocês, né? Só relembrando, nas aulas anteriores, nós vimos como a gente pode investir a longo prazo, que é o segredo dos milionários, né? Os milionários, eles investem a longo prazo e fazem os milhões deles com operações de buy and hold, onde eles montam uma carteira de investimentos para longo prazo, para décadas para frente, e ficam rebalanceando a sua carteira com ativos com ótimos fundamentos. A cada 3 meses são verificados os fundamentos dos ativos, né? E a gente rebalanceia a carteira com os melhores. Existem estratégias de longo prazo de investimentos e existem estratégias de se comprar boas empresas, né? Novas, com grande potencial futuro, que a gente chama de small caps. Vocês estão vendo? Ah, sim. Agora sim. Então, esse aqui é a janela do trade que eu estou iniciando com vocês aqui agora. Então, como eu falei, né, a gente estava falando sobre position, sobre buy and hold, que é uma estratégia de comprar para montar uma carteira de investimentos para longuíssimo prazo. Existe a estratégia do position, onde aí você já começa a fazer operações, né, que nós chamamos de trades. Ou seja, nós colocamos um gatilho de compra ou de venda, colocamos o quanto que a gente pode apostar nessa operação, que nós chamamos de stop, né? Seria o stop loss, o quanto que nós colocamos em risco na operação. E, na maioria das vezes, a gente tem um alvo. Então, a gente tem um raciocínio para colocar alvos, né? Existe um raciocínio, inclusive, de que se a operação está boa e a gente acha que ela pode durar mais tempo, a gente faz um stop móvel. Nós vamos subindo o stop à medida que a operação vai evoluindo, né? É uma forma também de você colocar um alvo ao longo do tempo. Sim, existem os alvos também no tempo. Ou seja, existem estratégias onde se você não coloca stop e depois, se no quinto ou sexto candle a operação não vingar, a gente corta a operação. Isso seria um stop no tempo. Então, existem estudos estatísticos que dizem quando que a gente deve colocar qual alvo e qual stop. Depende do seu setup, né? Ou seja, das suas regras de entrada e saída. Nas aulas passadas, assim, nós cobrimos os temas de position, buy and hold e swing trader em ações, tá? Da Bolsa de Valores. Na aula de hoje, eu espero falar um pouco sobre o que não foi falado nas aulas anteriores, ou seja, o day trader. A gente vai falar sobre operações que iniciam e terminam no mesmo dia. Quem faz operações que iniciam e terminam no mesmo dia é chamado de day trader. E é como eu falei, você pode ser um day trader, você pode também ser um swing trader e ser um position. E também ser um buy and holder. Tudo ao mesmo tempo. O que eu até aconselho. Mas, quando você tiver muito dinheiro para investir na Bolsa de Valores, o que eu aconselho é que você coloque a maior parte do seu capital no buy and hold ou no position, que são operações mais garantidas estatisticamente, né? Menos traumáticas, menos estresse e mais possibilidade de ganho nessas operações. De montar carteira para longo prazo, ou operações de position, né? São operações que duram de meses a anos. Se você quiser fazer um swing trader, operações que duram de dias a semanas, também são operações estatisticamente bem garantidas, bem certeiras, né? É difícil você ter muito problema com swing trader. Se você tem um setup bom, já calibrado, se você já sabe o que está fazendo, tem uma boa noção de análise técnica, né? Se você for um buy and holder, você não precisa se preocupar. A cada 3 meses você dá uma olhada nos fundamentos e rebalanceia a carteira.
Se você for um position, você tem que fazer um acompanhamento semanal do mercado. Então, a cada final de sexta-feira ou durante o final de semana, você dá uma olhada como é que está o candle da semana e aí você verifica como é que está a tua operação de position. Se você for um swing trader, você precisa fazer um acompanhamento diário do mercado. Então, a cada dia você vê como é que está o candle do dia, do fechamento do dia, e aí você verifica como é que está a tua operação. Se você precisa fechar, se você precisa mexer na operação de alguma forma, ou deixa rolar. E, finalmente, se você for um day trader, você precisa acompanhar o dia todo o mercado, ou durante o tempo que você estiver operando. Então, o day trader é uma operação um pouco mais estressante. As operações são mais rápidas e você utiliza outro tipo de gráfico. Como eu falei anteriormente, né, se você faz buy and holder, em geral você usa o gráfico mensal ou semanal. Se você é um position, você opera no gráfico semanal e dando uma olhadinha no diário para certas operações. Se você faz swing trader, você opera no gráfico diário e aí você usa o gráfico de 60 minutos, que é um gráfico onde cada candle dura 1 hora, para você calibrar suas operações de swing trader. E se você for um day trader, você utiliza gráficos intradiários, como a gente chama. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se você está aqui na Via Varejo, esse aqui é o gráfico mensal, ó, que vocês estão vendo aí na tela. Esse gráfico é o do acompanhamento para buy and holder. Você acompanha a longo prazo as operações sem estresse. A cada 3 meses dá uma olhadinha. Esse aqui é o gráfico semanal da Via Varejo. Aqui, ó. Cada candle tem 1 semana de operações sendo realizadas. Se você, isso aqui para position. Se você operar position, você vai entrar e sair operações no gráfico semanal. Mas você pode usar o gráfico diário para fazer um ajuste fino nas operações de position. Que ficam aqui, né? A operação de position, em geral, é feita só no gráfico semanal, tá? Para você avaliar a entrada e saída. Ou seja, cada sexta-feira e durante o final de semana, né? Ou durante o final de semana, você dá uma olhada e acompanha o candle da semana, da sua operação. Se você for um swing trader, você vai usar esse gráfico aqui, ó, o gráfico diário, onde cada candle representa um dia inteiro de operações na Bolsa de Valores. E você vai usar o gráfico de 60 minutos, é só que você tem que clicar aqui, ó, clicar 60, dá Enter, e você abre o gráfico de 60 minutos da Via Varejo aqui, ó. Esse gráfico significa que cada candle leva 1 hora de operações para ser realizado. Aqui nós temos 1 hora de operações de compra e venda de todos os investidores sendo feito aqui, ó, em cada candle. Vou colocar esse retângulo para dar destaque, tá? Então aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, esse candle, ele está aqui no dia 4 de maio, tá vendo? Aqui nós temos 1, 2, 3 horas, 4 horas do dia 4 de maio, 5 horas do dia 4 de maio, 6 horas, e aí termina o dia. Tá vendo aqui? São pouquinhos candles por dia. E já estamos no dia 5 de maio aqui embaixo. Ó. Então, olha, cada dia de operações, ó, aí o dia 5 de maio abriu aqui, ó, nesse candle. Olha só a distância entre o fechamento do candle do dia 4 de maio, do último candle, da última hora de negociações do dia 4 de maio. E olha a distância para o primeiro candle do dia 5 de maio. Essa distância entre os candles aqui, ó, essa distância que você está vendo aqui entre entre o último candle do dia anterior e o primeiro candle do novo dia, né? Ó, essa distância entre os candles, a gente chama essa distância de gaps, tá? Nós chamamos de gaps. Que seriam lacunas em inglês, né? É uma distância. Então, veja,
que o dia 5 de maio, ele iniciou abrindo bem acima do fechamento do dia 4 de maio, dando essa distância enorme aqui, ó. E isso aqui nós chamamos de gap de alta. E aí, o que o preço faz no dia 5 de maio? Vamos candle a candle. Ele abre, primeira hora, segunda hora, esse gráfico, esse candle aqui, ó, segundo candle, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora e voilá. Terminamos o último dia, tá? Na verdade são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, ó, que abriu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Cada dia tem 7 candles, ou seja, são 7 horas de pregão da Bolsa de Valores. No gráfico de 60 minutos, onde cada candle é 1 hora. Então aqui a gente tem 7 horas de operações por pregão. Do início, quando 9 horas da manhã, quando inicia o mercado futuro, né? Até 18 horas, quando termina a Bolsa de Valores. Em tese, até 5h30, 5h40, você já deveria estar terminando as operações todas, que senão você dá problema, tá? O mercado ao vivo, que é o de ações, ele não termina 5h30. Isso daqui acontece apenas nos futuros, né? No mini índice, mini dólar. As ações terminam um pouco antes, tá? Elas fecham antes. E elas abrem depois. Os futuros abrem 9 da manhã, mas as ações só abrem 10 da manhã. Então aqui, essa primeira hora aqui são de 9 até 10 horas, né? Aqui já começa a abrir o mercado à vista, e aqui já temos o mercado à vista atuando na segunda hora de pregão. Isso aqui é um gráfico de 60 minutos, certo? Os gráficos intradiários que a gente mais usa são os de 60 minutos, 30 minutos, onde cada candle representa meia hora de negociações. Nós usamos o gráfico depois de 30. É o mais comum você usar o de 15 minutos, onde cada candle dura 15 minutos para se formar e para terminar. Depois do de 15 minutos, você usa o gráfico de 5 minutos. É o mais comum, o de 5 minutos. Isso aqui já é para uma operação de curta duração, curtíssima duração, tá? Isso aqui já são atuações de day traders que a gente chama de hardcore. 5 minutos para baixo, nós chamamos esses day traders de scalpers, porque eles fazem operações de curtíssimo prazo. Tem pessoas que trabalham no gráfico de 1 minuto. Mas aí eu já vou falando. Todo mundo que trabalha comprando e vendendo ativos no mesmo dia, eles podem fazer isso no mercado de ações, né, da Bolsa de Valores, como esse aqui da Via Varejo, perdão. E eles podem fazer isso no mercado futuro, comprando contratos cheios de dólar, de índice, ou de mini índice ou mini dólar. E também temos pessoas operando em commodities, inclusive para day trade, como milho, soja, boi. Então você tem também as commodities sendo operadas como day traders também. Você pode operar esses ativos como day trade. Mas assim, no Brasil, não tem muita liquidez para as ações dentro do day trade. Você está vendo aqui o gráfico de Via Varejo? Olha só como é que esse gráfico já é esquisito. Ó. Ele já não é parecido com aqueles gráficos que a gente via nas aulas anteriores para longo prazo. Ele é um gráfico meio esquisito, tá vendo? Os candles são meio quadradões, meio doidos, né? meio esquisitos. Eu não tenho outra palavra para determinar. É intuitivo que esse gráfico aqui, ele é uma coisa meio sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, numa coisa reta. E isso aí se repete sempre, o tempo todo. Ó. Consolidações muito frequentes, né? Nesses gráficos. A esse tipo de comportamento, nós chamamos de comportamento de falta de liquidez. Ou seja, é fácil você
comprar uma grande quantidade, diminuir uma grande quantidade ou vender uma grande quantidade e alterar esse gráfico. Ou seja, quando um gráfico tem pouca liquidez, ele é menos confiável estatisticamente. Ele pode subir e descer sem muita confiança estatística. Ou seja, sem obedecer muito à análise técnica. Então, eles são perigosos. E quase toda a ação tem um gráfico pouco líquido, por exemplo, aqui em 1 minuto. Vamos colocar HBOR, por exemplo, HBOR 3. Olha só o gráfico da HBOR 3, que desgraça. E essa aqui é uma ação muito pouco líquida no gráfico de 1 minuto, tá vendo? Isso aqui é a expressão máxima de falta de liquidez. Você não pode fazer negócios num gráfico assim. Então, vamos usar a HBOR como exemplo, que ela é um bom exemplo de um gráfico que tem muito pouca liquidez no gráfico de 1 minuto. Se a gente colocar a HBOR aqui nos 5 minutos, olha só como é que já fica interessante. Já está adotando uma forma de um gráfico mais líquido. Mas ainda assim, ó, tem aquele comportamento que eu falei, ó, de consolidações atípicas imperando no gráfico o tempo todo. Isso aqui ainda mostra uma grande falta de liquidez da HBOR nos 5 minutos. Então, durante 5 minutos de negociações, ainda não fornece liquidez suficiente para você operar com garantias de análise técnica. Vamos colocar o gráfico, então, de 15 minutos, que é o próximo que eu falei, ó, de baixo para cima. Ah, esse gráfico está bem mais bonito. Ó. Mas ainda assim, ó, muito comportamento de consolidação esquisita, denotando falta de liquidez na HBOR. Ó. Essa HBOR não pode ser negociada nem em 15 minutos. Olha aqui. É muito perigoso você negociar essa ação até em 15 minutos. Mas a maioria das ações em bolsa, eu já vou avisando, a partir dos 10 minutos, 15 minutos, você já pode operar esses gráficos para ações na Bolsa de Valores. Vou dar um exemplo aqui de uma ação muito líquida, extremamente líquida, que é a Petrobras, né? Aqui, ó, BRDT3. É a distribuidora da Petrobras, tá? Mas aqui você já vê que é um gráfico tranquilo. Ó. Ela já tem um comportamento líquido. Você já sente isso no gráfico. Então, você já pode fazer negociações no gráfico de 15 minutos na BRDT3. Você pode usar o gráfico de 5 minutos na BRDT3? Ainda pode, ó. Ainda pode, mas já começa a ficar cheirando a uma ação de pouca liquidez aqui, ó. Mas ainda dá. A BRDT3, como é Petrobras, né, como é distribuidora, ainda tem bastante liquidez para ser operada em 5 minutos. E se a gente usar, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente abrir aqui a própria Petrobras, que é a Petri 4, ela é extremamente líquida até em 5 minutos. Aqui, ó. Olha que interessante. Dá para negociar tranquilo Petrobras no gráfico de 5 minutos. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Está todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Beleza. Sim. Tendo qualquer dúvida, como eu falei, não tem problema, pode me interromper, tá? Enquanto eu estou mostrando as coisas, se tiver alguma dúvida no que eu estou falando ou mostrando, me interrompam, tá? Olha aqui aquele gap de abertura que eu falei, ó. Esse aqui é o final, ó, no dia 14 de maio. Então, essa linha tracejada aqui, ela em gráficos intradiários, ela representa de um dia para o outro. Então, esse aqui é o primeiro candle, os primeiros 5 minutos da Petrobras. Olha como é que esse candle abriu muito acima do último candle do último dia da Petrobras. Ó. Tá? Então, esse gap de alta enorme aqui marcou o dia 15 de maio, no gráfico de 5 minutos. Sim, aí a Petrobras, como eu falei, é uma ação muito líquida, né? Se eu for para o gráfico de 1 minuto nessa ação da Petrobras, ó, ela continua líquida? Olha só como é que já está começando a cheirar mal. Ó. A Petrobras no gráfico de 1 minuto não é legal de operar, cara. Você está vendo que o comportamento de falta de liquidez já tá aparecendo muito nesse gráfico aqui. Ó. Ele já não é legal de operar em 1 minuto, já a Petrobras. Um ultra scalper que trabalhasse nesse período de tempo, até na Petrobras, que é uma das ações mais líquidas da Bolsa, teria dificuldade. Tá? Então, mesmo a Petrobras,
começa a pensar só em operar a partir de 5 minutos. Mas aí você tem que ver ação por ação. Como eu falei, ó, o Bradesco, que também ocupa uma grande parcela da Bovespa, né? Uma grande parte da Bolsa de Valores como um todo, ele é uma ação muito líquida também, assim como a Petrobras. Então você vê que o gráfico de 5 minutos da Bradesco é muito legal. Mas o gráfico de 1 minuto, não. Nem a Bradesco também. Pode ser operado em 1 minuto, mas ainda assim eu achei ela um pouquinho melhor que a Petrobras em 1 minuto. Mas as duas não são boas de operar em 1 minuto, tá? Já é perigoso. Mas a partir de 5 minutos as duas ainda dão. Mas a maioria das ações, você pega a Fleury, por exemplo, aqui, ó. A Fleury no gráfico de 5 minutos vai lá também. Até que não tá ruim, não. Mas aí vai para 1 minuto, não, não dá. Isso aqui não dá para 1 minuto, não. Tá gráfico de mico, ó. Não dá. Vamos pegar aqui Gerdau. Olha como é que a Gerdau é ruim também em 1 minuto. 5 minutos. A Gerdau não é genial, não, mas por incrível que pareça, a Gerdau já não é tão ruim assim em 5 minutos. Mas eu não queria, já está começando a grande falta de liquidez na Gerdau também em 5 minutos. Vamos ver em 10 minutos. O gráfico da Gerdau em 10 minutos já está legal. Ó. A maioria das ações, como eu falei, em 10 minutos já está garantido. Você já tem uma liquidez bem tranquila em 10 minutos para grande parte das ações na Bolsa de Valores. Tá? Você pode ver aqui o Itaú. Ó. A Itaú. Itaú aqui em 10 minutos está bem legal. Ó. Tá? Bem bacana. Itaú em 5 minutos, dá também para operar. Ó. Dá para fazer em 5 minutos. Vai lá. Mas aqui já começa a ficar falta de liquidez. Esse gráfico já é um pouquinho perigoso para Itaú. Já tá aparecendo falta de liquidez no gráfico. Você já está começando a intuir isso, né? Talvez. Vamos ver aqui. QTL, aquela ação maravilhosa que eu falei para vocês, ó, em 5 minutos, ó, já não está legal. Essa ação já não é tão legal em 5 minutos, já é muito ruim. Ó. Mas aí você vai em 10 minutos em QTL, 10 minutos para cima, ok, dá para operar isso aqui. Tá? Ainda assim, QTL, ó, 10 minutos ainda não está uma Brastemp, vamos dizer, entendeu? Mas vai lá, dá para operar em 10 minutos. 15 minutos é o padrão, né? Para esse escopo de tempo, já está bacana. 15 minutos dá para operar a maioria das ações. Até QTL. Vamos ver aquela que a gente falou, né? Aquela, ó, o YDUQ aqui, ó. IDUX. Em 15 minutos, ações assim que tem pouca liquidez, até em 15 minutos é ruimzinho, ó. Mas ainda dá para operar também, até isso. Vamos ver aquela Gabor? Gabor 3, ó. Olha só. A Gabor nem em 15 minutos está legal. Ó. Quando uma ação nem em 15 minutos está legal, significa que essa ação está começando a virar mico. Vocês lembram do gráfico de fundamentos da Gabor que eu mostrei para vocês ontem? O gráfico tinha demonstrativos, né, de lucro líquido da empresa totalmente negativado. Ou seja, a Gabor é uma empresa que não está dando lucros há muito tempo. E aí o pessoal começa a desistir da empresa. O pessoal começa a abandonar o barco. E o resultado que você está vendo é isso aqui. Ó. Olha a desgraça de falta de liquidez até em 15 minutos na Gabor. Num gráfico de 30 minutos da Gabor, ainda assim, meia hora, olha só, esse gráfico ainda não está genial. Está muito esquisito ainda, parecendo um gráfico de falta de liquidez. Um gráfico de 60 minutos da Gabor, ok, dá para operar isso, tá? Então, a Gabor dá para pensar em operar, mas só em longo prazo, porque 60 minutos já está no escopo de um refinamento de um gráfico diário, que é o prazo operacional de um swing trader. Então, a Gabor, cara, só pensa em operar para swing trader para cima. Eu não operaria position em Gabor hoje. Eu operei lá em dezembro e olhe lá, porque todo mundo estava no mercado de oba-oba. Então, nesse período, eu analisei a liquidez e estava muito boa a liquidez da Gabor também. Bem, pessoal, terminamos mais um vídeo. No vídeo de hoje, vimos gráficos de ações no Day Trade.
onde analisamos o comportamento dos gráficos intradiários em ações. Nós analisamos a liquidez de vários tempos gráficos e determinamos que abaixo de 5 minutos não é interessante a gente operar gráficos intradiários de ações. Para o mercado à vista, seria interessante começarmos a operar de 10 minutos em diante, para cima. Gráficos de 10, 15 minutos ou acima ofereceriam uma liquidez razoável para operações de day trade no mercado brasileiro. E não percam o nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre as operações de contratos futuros de mini índice, mini dólar e índice dólar cheios. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para obter notificações de novos vídeos sempre que saírem no canal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, pessoal.